Bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos corrigir a aula 26. Então, explicar tudo aí, todos os exercícios, nos mínimos detalhes sobre arranjos simples e os arranjos com repetições, tá bom? Se você ainda não viu o vídeo com um resumo dessa aula, onde eu dei o básico aí de cada um e as comparações entre eles, assista primeiro, então, o vídeo de resumo, tá bom? Assista primeiro o vídeo de resumo e depois volta para tirar as suas dúvidas aí e aí ver a resolução de exercício. É importante ter uma base primeiro, antes da gente entrar aí nos pormenores aí, nos mínimos detalhes, tá bom? Vem comigo aí, fica comigo até o final, que os últimos exercícios têm algumas pegadinhas aí que pouca gente fala e que é muito importante de vocês entenderem aí como é que funciona para não cair nessas pegadinhas aí, nem no vestibular, nem em prova qualquer, tirar arranjo de letra, beleza? Vamos lá para a questão número 1. Então, ó, a questão número 1, a gente aqui, nesses exercícios, a gente está em ordem, tá? Então, a gente tem aqui, os primeiros são de arranjos simples e depois tem alguns aí de arranjos, são 5 de arranjos simples e 5 de arranjos com repetição. Tá bom? Então, aqui vocês vão perceber, ó, ele já coloca aqui entre 7 candidatos, então os alunos de uma turma lá são representantes, são candidatos a ser representantes. De quantas maneiras nós podemos definir os dois mais votados, respectivamente, o representante e seu vice. Então, numa turma qualquer, lá tem 7 candidatos, os mais votados, e o mais votado fica sendo o representante, o segundo mais votado, o vice. Tá? Então, primeira coisa, já vou deixar aí um spoiler aí do próximo vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai falar sobre combinações. E o que é a diferença aí entre arranjos e combinações. Muito importante. Se esse vídeo já de combinações estiver pronto, eu vou deixar também o link aqui para vocês. Assim que estiver pronto, eu vou deixar aqui para que vocês possam clicar e assistir, para vocês entenderem aí a diferença de arranjos e combinações. Mas no arranjo, a ordem importa. Então aqui faz diferença quem é o mais votado e quem é o segundo mais votado. O mais votado vira representante, o segundo mais votado vira vice. Se você inverter a ordem, faz diferença. Aí seria outro representante e outro vice. E aí seria um problema de quando faz diferença, é um problema de arranjo. É isso que nós estamos fazendo. Quando não faz diferença, você está falando, vou fazer uma dupla. É eu e você, ou você e eu, é a mesma dupla. E aí não faz diferença. Aí é um problema de combinação. E aí o jeito de calcular também fica diferente. Tá bom? Mas isso aí foi só um spoiler do próximo vídeo. Vamos voltar para o exercício aí. Nesse exercício, você tem 7 candidatos. A gente já sabe que é arranjo. Então, vamos relembrar aí a formulinha do arranjo, que nós vimos na última aula. Arranjo simples, você tem aí n fatorial, n menos p fatorial. O n, ele vai ser sempre aí o total, o número maior, o que aparece de geral, você tem 7 candidatos. E aqui embaixo você tem 7 menos p. Vão ser eleitos 2 candidatos. Tá certo? E aí a gente vai explorar um pouquinho aí dos fatoriais, das permutações. Também, ó, de novo, se você não viu ainda os vídeos de permutação, vou deixar também o card aqui para que você clique e veja aí o vídeo de permutação. Você vai entender aí como é que funciona o fatorial. O que é esse símbolozinho aí? Fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui 7 menos 2, 5. 5 fatorial também. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, você já deve ter percebido aí o que aconteceu. Eu tenho iguais aí, ó, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Posso simplificar. Sobra só 7 vezes 6. 7 vezes 6 é 42. Beleza? 42. Nos próximos exercícios, eu vou até simplificar isso aqui. Ó. O 7 eu nem precisaria ter aberto até o 1 todinho. Eu poderia ter parado no 5, ter colocado fatorial, e aqui embaixo, como era 5 fatorial, simplificar de uma vez. Bom, nos próximos a gente vai fazer a simplificação mais direta, para a gente não ficar com um vídeo muito longo aí. Vamos ao próximo. Exercício 2. Então, exercício clássico aí de provas em geral que vocês vão ver por aí. Tem uma urna ou uma caixinha. De quantas formas diferentes a gente pode sortear 3 bolinhas
sem reposição. Então, já deixa claro que é um exercício de arranjo simples, sem repetição, de uma caixa com um total de 8 bolinhas distintas. Então, tenho lá 8 bolinhas diferentes. Bom, de novo, a formulinha básica do arranjo. N fatorial, N menos P fatorial. Você tem sempre o N, o número maior, o número total. Você tem 8 bolinhas. E aqui embaixo você tem 8 menos 3 fatorial. Lembra que eu falei que a gente ia poupar trabalho aí na fatoração? Ó? Então, eu tenho aqui. Faz embaixo primeiro, até ficar mais fácil. Ó. 8 menos 3, 5. Então, aqui embaixo eu sei que são 5 fatorial. Aqui em cima tem 8 fatorial. Então, eu vou abrir o 8 até chegar no 5. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Opa, ficou igual, não preciso ficar continuando. Põe o símbolo de fatorial aqui. A partir do momento em que eu tenho fatorial igual em cima e embaixo, posso simplificar. Sobra só multiplicar. 8 vezes 7 vezes 6. Lembra? 8 vezes 7 vezes 6 dá 336. Prontinho, eu tenho aqui já a primeira alternativa. Muito bem, vamos para o próximo. Vamos para ainda tempo para a gente ver todos e chegar nos últimos aí, que são os mais interessantes. São com repetição e aí são com várias pegadinhas aí que tem no meio do caminho. Esses são simplesinhos, só para a gente poder tirar dúvida e deixar os exercícios resolvidos. Em uma corrida com 10 atletas, de quantas maneiras nós podemos definir os medalhistas aí, de ouro, prata e bronze? Então, a mesma coisa, né? Você já tem, fala aí, ó, ouro, prata e bronze. Ah, mas aqui não está dizendo se é com repetição ou sem repetição. Bom, em uma mesma corrida, a pessoa não consegue ganhar a medalha de ouro, de prata e de bronze. Se ela ganhou, se ela foi a primeira, ganhou ouro, outra pessoa vai ganhar a prata, outra pessoa vai ganhar o bronze. Então, já está implícito aí que é sem repetição e que é um arranjo simples. Então, arranjo simples, NP, a formulinha até vocês decorarem, nessa altura do campeonato já deve ter decorado a formulinha de fatoração, substitui aí. Então, em cima eu tenho N, 10 fatorial, embaixo eu tenho 10 menos 3, porque são 3 medalhistas só os 3 primeiros ganham medalha, 3 fatorial. Aqui embaixo, ó, faz embaixo primeiro, 10 menos 3, 7. Então, eu tenho 7 fatorial. Em cima eu tenho a partir do 10. 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Bom, não preciso continuar, porque é a mesma coisa, né? Cheguei, bateu aí, 7 fatorial igual. Corta, corta. Eu tenho aí 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720. Então, tá aqui, 720. Belezinha? Vamos para o próximo. Esses primeiros são simples, né, de entender. Agora começa a ter um pouquinho mais de dificuldade aí quando coloca algumas pré-condições aí, né, alguns pré-requisitos. Então, ó, os números de telefone da cidade mineira Santo Tomé das Letras são todos formados por 8 algarismos. Então, um número de telefone formado por 8 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algarismos. Sem repetição. Então, normalmente em número de telefone é aceitado aí repetições de número. Então, tem que estar especificado se não pode. Então, está especificado, não pode repetições. O que já nos diz que é uma fórmula de arranjo simples. A gente vai usar a mesma fórmula. Sabendo que todos os números de telefone da cidade começam com o número 2, opa, então aqui todos começam com o número 2. Muito bem. Aí ele pergunta agora, determine quantos números de telefone diferentes nós podemos formar nessa cidade. Tá, então vamos pensar o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem que ter os algarismos na mente aí, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos 10 algarismos, só para lembrar. Então, desses 10 algarismos que nós temos, ele aí representa o N. N igual a 10, 10 algarismos. Tudo bem? E aí a gente vai fazer o número de telefone, que são um total de 8 algarismos. Tudo bem, 8 algarismos. Ele está aqui no problema que são 8 algarismos. Mas, de novo, ó,
Na aula eu tinha comentado com vocês, quando vocês têm um número fixo, esse número todos começam com 2. Então não é algo que eu precise pensar, já está dado. Todos começam com 2. O que falta para eu pensar são os outros 7 números. Então, o meu P não vai ser 8, o meu P vai ser 7. Mas aí tem mais um detalhe, ó. Se todos os números começam com 2 e eu não posso ter repetição, então quer dizer que o 2 ele está excluído. Eu não vou conseguir usar o 2. Todos começam com 2. Eu sei que daqui para cá, que é onde eu vou precisar pensar nos números, não pode ser 2. Então, dessa forma, eu não tenho 10 opções mais. O meu N passa a ser 9. E o meu P passa a ser 7. Tá? Então, esse daqui, a parte mais difícil é essa interpretação do problema. Porque depois é fórmula, né? Aplicar na fórmula, vocês podem até achar complicado no começo, porque, nossa, esses símbolos estranhos, fatorial, olha para a fórmula e se assusta. Mas depois vocês vão pegando a prática e vai percebendo que é fácil. 9 fatorial, aqui embaixo é 9 menos 7 fatorial. Aqui em cima você vai ter, olha, faz aí o passo a passo, do jeito que a gente tinha falado. Faz primeiro a continha de menos, 9 menos 7, 2. Então, aqui embaixo eu tenho um 2 fatorial. E aqui em cima eu tenho 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas nem preciso chegar no vezes 1. Eu paro no 2 por um fatorial. Porque quando está fatorial em ambos, aí eu posso simplificar. E aí sobra para eu multiplicar tudo isso aqui em cima. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Tá? Que dá aí 181.440. Nossa, mas é um número muito grande. Mas pensa nas possibilidades. Olha, quantos números de telefone diferentes você conseguiria fazer para uma cidade? 181.440 números é pouco, né? É só você imaginar aí quantos números de telefone diferentes existem. Tem uma questão que é muito importante, né, que aconteceu na cidade de São Paulo e em outras cidades grandes também. Os números todos tinham 8 dígitos. Todos os números tinham 8 dígitos, inclusive os celulares. Mas aí chegou um momento em que acabou as combinações possíveis. Todas as combinações possíveis estavam muito perto já de se esgotar, e aí foi necessário criar mais um número. Por isso que os números de celular hoje têm 9 dígitos. Acrescentou mais um dígito para dar conta de fazer combinações, né? O número de combinações possíveis para atender a demanda aí da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Se vocês forem ver, provavelmente isso pode acontecer um dia desses números não serem suficientes, de ser tanta gente com tantos números diferentes que seja preciso acrescentar mais um dígito, que aí ficaria com 10 dígitos, e aí com 10 dígitos seria um número muito maior de combinações, tá bom? Então, essa questão aí de ter acrescentado 9, né, na maioria dos casos, um 9 na frente dos celulares, foi para que se fosse possível aumentar o número de combinações, e assim a gente ter maior variedade de números para atender todas as pessoas. Aí é um pouquinho da matemática aplicada aí ao nosso dia a dia, tá bom? Questão número 5. Ó, dado um conjunto, a gente tem um conjunto limitante, então a gente não vai pensar agora em todos os algarismos de 0 a 9, a gente só tem esses algarismos para pensar, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados e divisíveis por 2? Então, vamos pensar de novo aí, no nosso modelinho, 4 algarismos, ele já fala que são números de 4 algarismos. Ele não fixa um número, né, igual ao do telefone, que começa com 2. Não, ele fala que é divisível por 2. Bom, para ser divisível por 2, ele precisa terminar com um número par. Os números pares que eu tenho aqui são o 4 e o 6. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade do número ser terminado com 4, ou tenho a possibilidade do número ser terminado com 6. Isso quer dizer, como são duas possibilidades, que no final o meu resultado deve ser multiplicado por 2,
certo? Eu tenho duas possibilidades, dois números pares. Ele fala que tem que ser divisível por 2, tem que terminar com um par. Pares aqui que pode acabar, ou acabar com 4, ou acabar com 6. Então, eu escolho um, vou pensar aqui, vou escolher pensando que termina com 4, escolho um para fazer a conta, faço todo o cálculo, e aí no final multiplico por 2, certo? E aí eu vou pensar então agora no meu N e no meu P. São os meus parâmetros aí para eu poder jogar na fórmula. Então, pensar aí no P. No P, ele tem aí 4 algarismos. Tá certo? Ó, ele tem 4 algarismos. Já, por aí a gente já pensaria, já tem o meu P aqui, já está dado, 4. Mas desses 4 algarismos, eu fixei o último. Ó. Eu estou deixando o último fixo. Eu estou garantindo que o meu último algarismo ele vai ser esse aqui. E eu só tenho que pensar nos outros 3. Então, lembra, sempre é o que você tem que pensar é o que você precisa aí, realmente, para calcular. Então, o que você tem que pensar? Eu tenho que pensar nesses 3. Então, o meu P aí é 3. Beleza? E aí, agora o meu N. Bom, aqui ele fala distintos. Ó, essa palavra aqui, distintos, ela significa diferentes. Ou seja, se é diferente, é sem repetição. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se você estabeleceu que o 4 ele vai estar aqui no último, nesses 3 que você precisa pensar, nesses 3 que você precisa organizar, ele não pode ser 4, né? Como se eu estivesse cortando o 4 fora. E aí me sobram quantos números para escolher? O 3, o 5, o 6 e o 7. Então, são 4 possibilidades. Tá certo? E aí eu jogo na fórmula para calcular. ANP é igual a N fatorial, N menos P fatorial. Aqui, eu sei que o N é 4, então 4 fatorial. E aqui embaixo, 4 menos 3 fatorial. Tá certo? Bom, mesma coisa, ó. 4 menos 3 dá 1. Bom, quando dá 1 aqui embaixo, você pode até pôr o símbolo de fatorial ou não, mas quando dá 1 aqui embaixo, quer dizer que a parte de cima você vai ter que abrir por completo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, dá para simplificar 1. Muito bem. Sobra aí 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12. Vezes 2 é 24. Bom, são 24 possibilidades que eu tenho de números terminados com 4, porque aí seria par. Mas tem outro número que também é par, certo? Lembra que aqui no começo a gente definiu, ó, que no final do resultado a gente teria que multiplicar por 2. Então a gente já pode bater o martelo aí que 24 vezes 2, né? Então, na verdade, eu tenho 48 possibilidades. O que significa esse 24? São 24 só terminadas em 4. Isso aqui, ao invés dele ter colocado, olha, que os números sejam divisíveis por 2, se ele tivesse colocado que os números terminem em 4, bom, a resposta seria 24. Mas como ele colocou que os números sejam divisíveis por 2, ou seja, sejam pares, ele pode terminar em 4, mas ele pode terminar em 6. Então, tem 24 que terminam em 4, tem 24 que terminam em 6. Como serve qualquer um dos pares, então tem um resultado aí de 48 possibilidades diferentes. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 9. Agora o bicho começa a pegar, hein? Ó, ele fala aí, os números de telefone de uma cidade mineira, Varginha, são compostos por 7 algarismos que podem ser repetidos. Sabendo que todos os números de telefone da cidade começam com o número 3, determine a quantidade de números de telefones diferentes que a gente pode formar. Então, vamos aí, né? Primeira coisa são 7 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Beleza? Desses 7 números, ele fala que o fixo aí, ó, o primeiro é sempre 3. Aí lembra daquele esqueminha, ó, que começa agora aquelas pegadinhas lá, né, ó. Cuidado, são 7 algarismos. A gente já imagina então que o nosso P vai ser 7. Mas aí lembra, ó, são 7 algarismos, mas um é fixo. Um eu não tenho dúvida, eu já sei que começa com 3. Pense, eu vou ter que pensar nos outros 6. Então, o nosso P aqui é 6. Beleza? Primeira coisa, que às vezes acaba confundindo. Você vai fazer com P7, não é P7, é P6. Por quê? Porque um dos números é fixo. Pensa como se você estivesse tentando adivinhar um número lá, né? Você encontrou o crush.
e aí ele falou o número, você não lembra nada, você fala, vou acertar o número no chute. Quantas vezes você vai ter que tentar ligar até acertar o número certo? Bom, quando você fala, são 7 números, mas se você já tem certeza que naquela cidade todos começam com 3, aqui você não vai precisar ficar pensando, aqui você não vai ficar arriscando, aqui é 3. Você vai chutar esses 6 números que faltam, beleza? Então, vamos pensar por aí. Então, esse 3 é fixo, não são 7 algarismos, então, que eu vou calcular em cima de 6. Aí, outra coisa, a gente já fez exercício desse quando era sem repetição, e aí a gente analisava o quê? Ah, vou olhar todos os algarismos, porque se ele não deu uma definição menor, eu estou utilizando todos os algarismos possíveis, são 10 algarismos. E aí ele fala, ó, todos começam com 3. E aí, daquela vez, a gente falava, olha, se é sem repetição e começa com 3, nos outros números não vai poder ter 3, eu cortava o 3 fora. Cuidado para não cair nessa, hein? Quando ele fala aqui, ó, que podem ser repetidos, se pode ser repetidos, eu posso ter o número 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, sem problema nenhum. Então, eu não elimino o 3. O 3, ele continua fazendo parte aí das minhas tentativas. Então, o arranjo que eu tenho aí é um arranjo NP, já está falando que é um arranjo sem repetição, um arranjo sem repetição, então você já considera aí que um arranjo sem repetição, um arranjo que pode ser repetido, então no sem repetição a gente cortaria o 3, nesse a gente não corta. Então ele continua sendo aí um de 10, ele continua sendo 10. Porque qualquer um dos 10 algarismos eu vou poder usar aí para mexer com o restante dos problemas aí, com o restante dos números. Qualquer um deles ainda é possível. Em um total de quanto? Aí aqui sim, eu vou pensar no 10 menos 6 fatorial, porque aí eu estou fazendo uma combinação em cima de 6 posições. A sétima já está fixa. Beleza? Aí lembra que a gente já tinha feito aí algumas coisas com isso, que seria o quê? Faz a parte de baixo primeiro aí, 10 menos 6, 4, e aí eu tenho 4 fatorial. E aqui em cima, então, eu tenho 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Paro aí no 4, porque se eu paro no 4, eu posso cortar o 4 em cima, o 4 embaixo, e aí eu tenho que multiplicar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Beleza? Essa multiplicação aí dá 151.200. Então, essas são as tentativas aí que você vai precisar para acertar o telefone do crush. Beleza? Vamos para o próximo. 10º exercício. Então, vamos lá no 10º exercício. Esse daqui você não vai trabalhar com todos os algarismos. A gente não vai pensar nos algarismos de 0 a 9. A gente vai pensar só dentro do conjunto N. Então, eu tenho o conjunto N. Então, aquelas pegadinhas que eu falei lá no começo, que você tem que prestar bastante atenção para não cair, ó. Quantos números de 5 algarismos? Então, eu tenho um número aí com 5 algarismos. Quantos números de 5 algarismos poderão ser formados que sejam divisíveis por 2? Então, e que possam repetir os números. Então, aqui a gente está fazendo com repetição, posso repetir os números, tudo bem. E aqui é o seguinte, ó, então eu tenho 6 possibilidades, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho 6 possibilidades. Eu poderia pensar aqui, ó, eu tenho um N de 6 para fazer números com 5 algarismos. Tá? Só que aí ele fala o seguinte, ó, ele precisa ser divisível por 2. E lembra, divisível por 2 tem que ser par. Então, aqui eu posso terminar ele com 4. Poderia ter 3 possibilidades, terminando com 4, terminando com 6, terminando com 8. Então, lembra que aqui a gente vê as possibilidades para saber por quanto a gente vai ter que multiplicar lá no final. Lá no final, a gente vai ter que fazer essa multiplicação aí por 3. Por quê? Porque para ser par, para ser divisível por 2, ele pode terminar com 4, pode terminar com 6, pode terminar com 8. Então, eu já sei que no final tem que multiplicar por 3. Aí, fora isso, eu vou olhar agora aqui. Quantos números eu preciso pensar? Eu vou fixar um. Aí, não é que é 4 no final, mas é uma possibilidade.
Então, eu fixo o 4 aqui para poder calcular, mas sei que o 4 é uma de 3 possibilidades, então no final vou ter que multiplicar por 3. Então, fixo o 4 aqui e vou pensar nas outras 4 possibilidades, nas outras 4 posições. Então, se são 4 posições, P igual a 4. Outra coisa, ele fala que pode repetir os números. Então, não tem problema eu ter fixado o 4 aqui, porque eu não preciso cortar o 4 daqui. O 4 continua sendo uma opção. Eu posso usar o 4 quantas vezes eu quiser. E aí, sendo assim, então, eu tenho lá o meu arranjo, NP, que é igual a N elevado a P, certo? Meu N aí vai ser 6, eu tenho 6 possibilidades, elevado a 4, que é o P. Isso vai ficar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Multiplicando isso dá 1.296. Ok, então são 1.296 combinações que terminam em 4, ok? Mas como eu tenho 3 possibilidades de finalizar, eu tenho que multiplicar isso por 3. Multiplicando por 3, eu tenho 3.888. Prontinho. E aí você consegue resolver essa questão aí. Vendo? Essa daí tem cheio de detalhezinhos. Tem que prestar bastante atenção. É isso aí, galera. Vamos acompanhando aí os próximos vídeos, as próximas postagens. Acompanha sempre aí, ative o sininho, deixa o like se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou. Esse ficou um pouquinho mais longo, porque são várias questões, a gente fez aí bem passo a passo. Mas aí, compartilha o vídeo aí com os colegas que ainda não estão tendo acesso, tá bom? E se você tiver ainda alguma dúvida nessas primeiras bases aí, eu vou deixar, estou deixando sempre aqui os cards para que vocês possam clicar aí e assistir os vídeos anteriores. Se você perdeu alguma aula, não tem problema. Só você clicar aí no cardzinho e assistir as aulas que vocês perderam e vai tendo aí a construção. Matemática é prática, tem que sentar e tem que praticar. Põe a mão na massa, tenta fazer os exercícios. Volta o vídeo, para o vídeo lá na hora do exercício, tenta resolver. Depois solta o vídeo, vê a resolução, vê o que você acertou, o que você errou. Tá bom? Continue praticando, continue estudando e até a próxima.